Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Eu sou Vanessa Casalino e hoje substituo Adalberto Piotto, você meu convidado. 40 milhões de pessoas em regime de escravidão e mais de 150 milhões de crianças obrigadas a trabalhar. Dados divulgados hoje pela ONU revelam que a escravidão ainda é uma realidade em vários países. Presidente Michel Temer abre a 72ª Assembleia Geral da ONU. No discurso, declarou que o novo Brasil que está surgindo das reformas será mais aberto ao mundo. Mais um recall na extensa lista. Desta vez, a BMW anunciou o recall de um de seus modelos de motocicletas. E os brasileiros estão comprando cada vez mais produtos da China. Mas o barato pode sair mais caro. Entendo por que na entrevista com a auditora fiscal da Receita Federal, Cláudia Fulfulli. O cenário econômico está no ar. O presidente Michel Temer fez o discurso de abertura da 72ª Assembleia Geral da ONU na manhã desta terça-feira em Nova York. Quem tem os detalhes é a repórter Gisele Garcia, em Brasília, que conversa com a gente agora ao vivo. Gisele, boa noite. Como foi o encontro do presidente Michel Temer com o presidente americano Donald Trump? Oi, Vanessa, boa noite a todos. Olha, foi um encontro cordial. O governo brasileiro tinha a intenção de conseguir alguns momentos de conversa entre os dois presidentes para discutir questões bilaterais, como a abertura do mercado norte-americano para a carne brasileira, mas não foi possível. No jantar de ontem à noite em Nova York, o discurso, o debate entre os chefes de Estado ficou mesmo restrito à crise na Venezuela. Hoje, como é tradição, o presidente brasileiro fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU e nele Temer falou sobre as reformas e defendeu um sistema de comércio internacional mais aberto. Vamos ver. O Brasil atravessa um momento de transformações decisivas. Com reformas estruturais, estamos superando uma crise econômica sem precedentes. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. Voltamos a gerar empregos, recobramos a capacidade do Estado de levar adiante políticas sociais indispensáveis em um país como o nosso. Aprendemos e estamos aplicando, na prática, esta regra elementar. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social não passa de discurso vazio. O novo Brasil, que está surgindo das reformas, é um país mais aberto ao mundo. É essa atitude de abertura que trazemos à ONU e que levamos ao Mercosul, ao G20, ao BRICS, ao IBAS e a todos os foros de que participamos. É essa atitude de abertura que adotamos com cada um de nossos parceiros, na nossa região e além dela. Tá, as informações da repórter Gisele Garcia. O presidente Michel Temer lá na ONU fazendo essa transparência, contabilidade do Brasil, falando um pouco da nossa situação aqui. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, está propondo uma simplificação do acesso aos recursos do FGTS para o saneamento básico. De acordo com o levantamento da Confederação, o tempo médio para as empresas públicas acessarem esses recursos hoje é de uma média de 27 meses. E uma mera unificação de procedimentos permitiria a redução desse tempo para 18 meses, segundo a CNI. A entidade destaca que um prazo superior a 2 anos entre a apresentação do projeto e o início das obras acaba tornando o projeto obsoleto. E lembra que a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a universalização dos serviços em 2033. Mas que nesse ritmo, essa universalização só seria atingida em 2053. Entre as sugestões da CNI estão a criação de um calendário fixo para a abertura dos editais para dar previsibilidade ao processo e também um sistema único de apresentação dos documentos voltados para o acesso aos recursos. De acordo com o último relatório de gestão do fundo, a maior parte dos recursos reservados para a infraestrutura foram direcionados a empresas que atuam nos setores de energia, rodovias, portos e ferrovias.
40 milhões de pessoas no mundo ainda são vítimas da escravidão, de acordo com o levantamento divulgado hoje pela ONU e pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A gente vai agora até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida, que tem os detalhes dessa divulgação. Maurício, boa noite. Difícil ainda de acreditar, né, que milhões de pessoas vivem sob essas condições de escravidão moderna pelo mundo. Boa noite, Vanessa. Pois é, números realmente muito tristes, números revoltantes desse trabalho escravo. Eles foram divulgados hoje na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. 40 milhões de pessoas no ano passado foram forçadas a trabalhar e quase sempre essas pessoas não receberam nada por esse trabalho. Um trabalho forçado, sem remuneração. Grande parte desse trabalho acontece na indústria do sexo e as mulheres, de uma forma geral, são as principais vítimas do trabalho escravo, tanto na indústria do sexo como em outros tipos de trabalho escravo. Tanto que dos 40 milhões de pessoas que trabalharam de forma forçada em 2016, 29 milhões eram mulheres. A pesquisa também mostrou outro dado surpreendente. No ano passado, 15 milhões de pessoas foram obrigadas a casar em todo o mundo sem querer. Pessoas forçadas em casamentos arranjados por parentes, por familiares, que forçaram, obrigaram que esses casamentos fossem realizados. Dados que a gente imaginava que não estariam acontecendo em tanta frequência atualmente. São 15 milhões de casais forçados a casar. E também o trabalho infantil continua em alta. Infelizmente, 52 milhões de crianças foram forçadas a trabalhar no ano passado. E o trabalho infantil acontece principalmente na área da agricultura. Vanessa. Muito obrigada, Maurício de Almeida. É realmente assustadores esses dados, né, Maurício? Impressionante que a gente ainda conviva com essa realidade ainda hoje. Bom, mais um recall é convocado, dessa vez de motocicletas. A BMW do Brasil chama proprietários para o reparo dos parafusos de fixação do pivô do braço oscilante traseiro do modelo Air 9T. É que esses parafusos podem se afrouxar, fazendo com que se perda o controle da motocicleta. Já pensou? Devem comparecer a uma concessionária os proprietários de motos fabricadas entre fevereiro e setembro de 2014. Ontem, um outro recall para 7 milhões de veículos das marcas GM e Volkswagen foi anunciado na China. Eu até falei dele aqui, né? Mas lá o problema são os conhecidos airbags mortais da marca Takata. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, os números do mercado financeiro. Até lá. Estamos de volta. Vamos ver então como é que fechou o mercado financeiro hoje. Ibovespa fechou em queda 0,02%, uma pequena queda, pouco mais de 7.900 pontos. Vamos ao dólar. Vamos agora ao dólar. O dólar comercial fechou em uma leve alta, 0,03%, cotado a R$ 3,13. E o índice de preços ao consumidor semanal caiu em 5 das 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas entre a primeira e a segunda semana de setembro. A gente fala novamente com o repórter Maurício de Almeida, lá no Rio de Janeiro, que tem as informações. Maurício. Oi, Vanessa. Pois é, os cálculos da Fundação Getúlio Vargas indicam inflação em queda. A inflação continua caindo. Porto Alegre foi onde mais caiu. Entre a primeira e a segunda semana de setembro, a queda foi de 0,33 ponto percentual. Com isso, a capital gaúcha está registrando, nesse momento, uma deflação de menos 0,16%. Outras duas capitais brasileiras também tiveram deflação entre a primeira e a segunda semana de setembro. Aqui no Rio de Janeiro, uma deflação de 0,09% e em São Paulo, de 0,10%. Apenas duas capitais do Nordeste registraram uma alta na inflação nessa pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Em Salvador, uma alta de 0,21 ponto percentual e no Recife, uma alta de 0,05 ponto percentual. Apesar das duas capitais terem registrado alta na inflação, elas continuam no acumulado com uma deflação. Ou seja, na capital baiana, a deflação é de menos 0,03% e na capital pernambucana, menos 0,02%. Ou seja, um cenário de deflação praticamente em todas as grandes capitais brasileiras. Vanessa. Obrigada, Maurício, falando com a gente direto do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma correção agora, gente. Falei sobre o fechamento da Bolsa. Na verdade, foram 75.974 pontos. Agora sim, fechamento correto da Bolsa.
E uma pesquisa constatou que muita gente já sabe. Mais de 60% dos donos de animais de estimação veem seus bichinhos como membros da família. E eles não economizam nos mimos nem nos gastos. Alimentação saudável, cuidados com a saúde, bem-estar e outros agrados não faltam. O levantamento é do SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e traça o perfil de gastos com os pets. A gente preparou algumas telas com os dados da pesquisa, porque, olha, já foi o tempo em que vida de cão era uma coisa ruim, viu? Dá só uma olhada. A pesquisa foi feita com brasileiros que têm acesso à internet e revela ainda que 76% têm animais de estimação. A maioria, quase 80%, tem cachorros seguidos de gatos. As compras seguidos de gatos. A pesquisa revela ainda os gastos mensais. Em média, as pessoas gastam R$ 189 com seus bichinhos de estimação. Se essas pessoas forem de classe A ou B, aí sobe para R$ 224 em média. E quando as pessoas pertencem à classe C ou D, comprometem aí cerca de 10% da renda familiar com os pets. Vamos para a próxima tela? Produtos e serviços mais consumidos. As pessoas compram em geral ração, shampoo e condicionador, depois medicamentos e vitaminas, petiscos e também brinquedos. Temos mais uma tela, alimentação. 1/3 das pessoas ouvidas na pesquisa admitem que compram ração premium para os seus animaizinhos e também se preocupam em dar comida natural para eles. A gente tem mais uma tela. Vamos lá? Gente, tá aí, a pesquisa revela, né, o que a gente já sabia. Cada vez mais as pessoas estão cuidando dos seus pets e não economizam. Um dado que não apareceu aí na tela revela também que muita gente compra mesmo quando está apertado, quando não tem dinheiro ali disponível para fazer gastos extras. Ainda assim, não economizam com as compras dos animaizinhos. Bom, agora a gente vai falar sobre as compras em sites da China, que têm se tornado cada vez mais populares por causa dos preços muito baixos que os praticados aqui no Brasil. A preferência é maior por itens de tecnologia, mas tem de tudo: roupas, perfumes, acessórios para carros, que estão em sites como o Wish e o AliExpress. Agora, o que tem surpreendido consumidores por aqui é que muitas vezes, em vez da mercadoria, o comprador recebe em casa um aviso dos Correios para que o produto seja retirado na agência. Isso acontece quando a Receita Federal taxa o produto. E é sobre as regras dessa taxação que a gente conversa agora com a auditora fiscal da Receita Federal, Cláudia Fufuri. Bom, Cláudia, boa noite. Boa noite. Primeiramente, a gente relatou aqui uma situação que é a que as pessoas contam, né? Que às vezes recebem, em vez da mercadoria em casa, uma notificação para fazer um pagamento lá na agência dos Correios. Isso. E aí é a taxação da Receita, né? Mas, na verdade, todos os itens que entram no Brasil são taxados? Na verdade, é assim. Todas as encomendas, né, que são recebidas, postais, né, no Brasil, elas devem ser verificadas não só, em primeiro lugar, não só quanto à tributação, mas também quanto a outros problemas, como a vinda de produtos proibidos, armas, drogas... Contrabando, descaminhos, né? Contrabando, exatamente. Então, o procedimento padrão é que, antes de qualquer coisa, essas encomendas passem pelos aparelhos de scanner para fazer uma primeira identificação. Então, independentemente do que vem declarado, né, porque toda encomenda postal ela vem acompanhada de um documento onde o exportador ele vai colocar as informações do produto, né, o valor que ele tem, etc. Então, após essa primeira identificação que a Receita faz, aí a Receita vai conseguir verificar o quê? Se aquilo que está declarado no documento realmente corresponde ao conteúdo que está no pacote. Quer dizer, todo o pacote que vem de fora, que a gente compra de um site estrangeiro, vem com a declaração do valor pago por ele? Vem com a declaração do valor, que muitas vezes não é a verdadeira. Então, o que acontece? A partir do momento que a Receita consegue fazer uma identificação daquele produto, mesmo que o exportador coloque um valor abaixo, né, do real, achando que de repente aquilo vai poder passar como uma encomenda não tributada, não vai acontecer.
né? Um exemplo qualquer de uma mercadoria que você sabe que o preço normal dela de mercado lá fora é de $150, a pessoa querer declarar 20, 30 dólares, obviamente que a Receita Federal vai revalorar esse produto, né? E vai aí fazer a cobrança correta do tributo, né? Em cima dessa encomenda. Então, isso não quer dizer que tudo seja tributado, porque obviamente que existem encomendas que pela própria legislação não serão tributadas. Porque ou contém produtos imunes, isentos, muitas vezes livros, revistas, medicamentos. Né? Esses produtos não são taxados. Esses produtos não sofrem tributação. Né? Já a partir do momento que a Receita verificar que cabe a cobrança daquele imposto, ela vai emitir um documento que é chamado de nota de tributação simplificada e esse produto, essa encomenda, essa remessa postal do contribuinte aqui no Brasil, ela é direcionada pelos Correios até a agência postal mais próxima do endereço dela, né, que consta nesse documento que acompanha o volume. É aí que o comprador, então, recebe essa guia que a gente falou, um aviso para que ele vá até a agência retirar o produto. Exatamente. E que aí ele faça o recolhimento, porque se ele não fizer o recolhimento do imposto, ele não pode retirar a encomenda da agência postal. Esse recolhimento, ele tem que ser feito em dinheiro lá na hora? Como é que ele pode ser pago? Essa parte de pagamento, na verdade, não é uma parte que cabe aí à Receita propriamente. Então não é uma estipulação da Receita a forma como esse pagamento vai ser feito? A forma não. Ele tem que recolher, inclusive os Correios fazem esse recolhimento e depois repassam esse valor dos tributos, né, que eles recolheram para a Receita Federal, né, para os cofres da União. Agora, Cláudia, como é que a Receita faz para... Quando chega a etiqueta com aquele valor, muitas vezes há uma desconfiança de que aquele produto talvez não corresponda ao valor, aí a caixa então aberta, em que situações a Receita viola essa encomenda, essa mercadoria? A palavra aí viola... que é o que realmente tem causado, né? As pessoas se espantam nesse momento e aí passam a tentar compreender o que... Mas existe a previsão legal, né? Obviamente a Receita Federal, os auditores jamais... abririam os volumes se não houvesse uma determinação legal que amparasse. Sim, mas quando é esse momento de abertura? Por exemplo, quando que uma caixa com a etiqueta passa e quando a Receita vê a necessidade de checar o conteúdo dessa caixa? Quais são os alertas? Primeiramente, quando no documento postal o produto que está ali dentro não está bem identificado nesse documento. A partir do momento que ele vem bem identificado e que a Receita já consegue ver o valor que foi declarado com o produto, né, ela não precisa abrir. Ela pode assim mesmo revalorar, porque ela pode ver que aquilo custa, né, tem um outro valor, ela pode revalorar sem precisar abrir o volume. Agora, se aquilo não estiver bem identificado, se realmente o produto, a Receita não conseguir determinar, e mesmo passando pelos aparelhos de raio-x, não for possível ter uma certeza do que consta ali, a Receita vai proceder à abertura do volume. Então, na verdade, a abertura não se dá para fazer valoração, mas se dá quando não se tem certeza do que pode ter ali dentro. Quando não se tem certeza. Inclusive, ontem foi publicada uma instrução normativa que agora está implantando aí um novo sistema, né, que vai ser utilizado agora pelos recintos alfandegados dos Correios, né, onde a Receita atua. E esse sistema, justamente as informações, elas vão vir informatizadas, né? E isso vai facilitar o quê? Com que a Receita possa, através aí do gerenciamento de risco, né, que ela tem das informações constantes, não só locais, como também a nível federal, que ela possa já fazer uma verificação das encomendas que já podem imediatamente ser ou tributadas ou não tributadas, mas enfim, liberadas para a continuidade do despacho num período muito mais curto de tempo, né, o que vai favorecer imensamente o contribuinte, e que possa realmente se ater àquelas encomendas em que ela precisa dar uma atenção maior, inclusive com a abertura desses volumes. Isso deve, então, agilizar esse processo? Em geral, as pessoas compram, levam 3, 4 meses para chegar, deve diminuir esse prazo? Não? Deve diminuir bastante, mas de qualquer jeito só vai começar a entrar em vigor daqui a 30 dias. Agora, tem um limite? Existe uma faixa aí de entrada em dólares que não sofre nenhuma tributação?
Se for uma encomenda remetida por pessoa jurídica, ela sempre vai ser tributada. Independente do valor? Independente do valor, né? E é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, por exemplo, existe uma isenção de $50, né? No caso, realmente uma encomenda enviada para uma pessoa física, no caso, os verdadeiros gifts. E nesse caso, você não precisa... Gifts seriam os presentes, né? A pessoa colocaria como se fosse um gift para dar a impressão que é um presente, mas é uma compra, seriam os né? presentes, exatamente. Mas o fato, então, por exemplo, não é que você tem esse limite de 50 e vai ser tributado o que passar desse limite de 50, não. Se a encomenda tiver um produto, vamos supor um tênis, que alguém mandou para você dos Estados Unidos, um tênis Nike, super lançamento, que custa $150, né? Ele vai ser tributado pelo valor cheio de $150 e não por $100, que seria a diferença, você descontando 50 de isenção. Não, ele vai ser tributado pelo valor cheio de $150. Até $50 nenhuma tributação? Até $50 não. E há uma controvérsia, há quem diga que são $50, mas que depois também existe um decreto que diz que é 100. Existe mesmo essa vamos dizer assim, na verdade, essa discordância entre as normas? Por parte da Receita não existe essa discordância. No nosso entendimento, a legislação é clara, né? Mas existem aí realmente alguns tribunais que têm entendido de forma diversa. Mas isso cabe aí ao governo mesmo, né? Ao Ministério da Fazenda, tudo, a realmente se pronunciar e determinar de forma contrária. Até então, as encomendas, mesmo abaixo de $100, são tributadas normalmente. Agora, Cláudia, o que entra e aí vai sofrer a tributação, né? Qual é a porcentagem que incide sobre esses valores? Quanto a gente paga de tributo? Quanto a gente paga de tributo? Isso. A alíquota é de 60%. Uma alíquota alta, né? Por quê? Então, é uma alíquota alta, mas na verdade ela foi criada justamente para substituir as diversas alíquotas dos diversos impostos, né, que incidem sobre uma importação normal se você fosse fazer através de um aeroporto ou de uma coisa assim. Então, essa alíquota visa facilitar a vida do contribuinte, embora seja alta, possa não entender assim, mas visa facilitar, porque é uma alíquota única, né? E é cobrada em cima de um documento que é emitido rapidamente, facilmente, e a pessoa tem a facilidade de chegar e fazer o recolhimento, o pagamento do imposto na agência e retirar. Se ela fosse fazer um procedimento normal de importação, provavelmente ela teria que contratar os serviços de um despachante aduaneiro, e aí ela teria incidência das alíquotas pela TEC, mas de imposto de importação, sobre isso IPI, sobre isso ICMS, PIS/COFINS, etc. e tal. Quer dizer, tem ali todo o preço da nossa burocracia, né? Isso, exatamente. Tudo que entra no país passa por esse controle da Receita. Mesmo quando a pessoa não recebe em casa essa cartinha para ir pagar no correio, tudo isso foi controlado? Tudo foi controlado. O que acontece é que quando a encomenda ela não é tributada, porque realmente não cabe a incidência pela legislação, ela é encaminhada diretamente à residência da pessoa, né? No endereço que consta no documento postal. Quando há a cobrança do imposto, ela recebe esse aviso de chegada dos Correios e aí ela tem que ir até a agência postal, fazer o recolhimento e retirar a encomenda. Então, na verdade, o que as pessoas têm estranhado é quando supera esse valor aí que é admitido entrar no Brasil sem pagar os impostos, né? Isso, exatamente. A pessoa acha que pelo fato de ser menos de $50 ou menos de $100 aí, que ela vai receber e ela não consegue entender, mas pela legislação, as encomendas, né, quando elas são remetidas por pessoa jurídica, né, que houve uma transação ali, elas são tributadas. A Receita Federal consegue ter assim uma análise do que é que chega, o que é que mais vem desses sites, principalmente da China, né, que tem o preço mais competitivo, o que é que a gente tem mais comprado de lá? A Receita tem esse balanço, não? Talvez um nível acima, né, do governo, talvez, mas assim, o que a gente vê da nossa experiência lá do dia a dia, a maioria realmente de coisas que vem da China é de eletrônicos. Eletrônicos. De eletrônicos. Teve, inclusive, uma época em que as pessoas compravam né, aquela coisa meio chamativa de comprar bolsas de marcas famosas, tênis e coisas assim de marcas famosas, mas que infelizmente depois elas vinham a descobrir que
aquilo havia sido apreendido pela Receita Federal porque eram produtos contrafeitos, né? Exatamente, esses produtos não são legais, né? Porque são falsificações. Falsificações que a gente chama, na verdade, o termo correto seria de contrafeitos, né? Perfeito. Então, mas a maioria realmente, hoje em dia, que chega da China é de eletrônicos. Cláudia, muito obrigada por sua presença aqui com a gente no Cenário Econômico. Muito obrigada a você pela oportunidade. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você assiste agora aos Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Boa noite.